Olá meus amigos, sejam bem-vindos. Mais um vídeo no canal JM Clima e Previsão. Hoje é domingo, dia 25 de janeiro de 2026 e vamos dar uma olhada como que fica a previsão do tempo para todo o Brasil nesse domingo. Começando aqui pela região sul do Brasil, a gente observa que o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem bastante sol. Não tem previsão de chuva e as temperaturas já estão em elevação. Em Porto Alegre, temperatura máxima de 33 graus. Em Florianópolis, temperatura máxima de 28 graus. A gente observa que Santa Catarina e Rio Grande do Sul não tem previsão de chuva hoje. Já o Paraná tem uma possibilidade de chuva aqui no sudoeste do Paraná. Tem alguma possibilidade de chuva, chuva fraca, isolada, mas tem essa possibilidade. No restante do Paraná fica mais nublado, principalmente aqui no centro, centro-norte e centro-leste do Paraná, na divisa com São Paulo. Em Curitiba, a temperatura máxima é de 26 graus. Já a região sudeste, a gente observa, o estado de São Paulo tem chuva, praticamente a região leste do estado, praticamente toda a região leste, principalmente aqui no Vale do Paraíba, na divisa com Minas Gerais, já pega no sul de Minas, na região de Aparecida, Taubaté, aquela região apresenta possibilidade de chuvas fortes hoje. E pode acontecer chuva também na capital paulista e algumas partes aqui do nordeste e norte de São Paulo. Então, há previsão de chuva, mas ela vai ficar mais intensa mesmo aqui na região do Vale do Paraíba, que inclusive pode ter possibilidade até de granizo nessa região. A gente observa aqui a temperatura máxima hoje é de 26 graus na capital e pode ocorrer pancada de chuva no final do dia na região metropolitana. Subindo para Minas Gerais, a gente observa que o estado de Minas só fica mais seco aqui no Triângulo Mineiro e norte de Minas aqui na divisa com a Bahia, na região aqui do Vale do Jequitinhonha. No restante de Minas, o tempo fica bastante carregado, principalmente aqui no centro, centro-oeste de Minas, aqui na divisa com Goiás, o tempo fica mais fechado e tem possibilidade de chuvas bem fortes. A gente vai olhar aqui em Belo Horizonte, tem muitas nuvens com pancada de chuva e trovoada isolada. A temperatura máxima será de 26 graus. No restante do estado de Minas tem bastante chuva espalhada, principalmente aqui no centro, no oeste, na divisa aqui com São Paulo e no leste de Minas. Como eu já falei anteriormente, só fica seco mesmo no Triângulo Mineiro e no norte, aqui na divisa com a Bahia. Rio de Janeiro apresenta possibilidade de chuvas, são chuvas isoladas, mas pode acontecer em algum ponto, chuva bem forte, mas não é tão generalizada. A temperatura na capital carioca é de 28 graus e há possibilidade de chuva isolada com trovoada. O estado do Espírito Santo, o tempo fica mais aberto no norte, fica com mais nuvem no centro-sul do Espírito Santo. A capital Vitória tem muitas nuvens com pancada de chuva isolada e máxima de 31 graus. Vamos aqui para a região centro-oeste do Brasil. A gente observa aqui na região centro-oeste. Eu vou baixar aqui um pouquinho a tela. Vamos lá. Aqui na região centro-oeste, o Mato Grosso do Sul tem bastante sol, Fica mais nublado aqui na região centro-nordeste de Mato Grosso do Sul, mas tem poucas nuvens. Temperatura máxima em Campo Grande será 33 graus, não há possibilidade de chuva. Se acontecer, vai ser muito isolada. Já no Mato Grosso, a gente observa que todo o Mato Grosso fica mais propício para chuva forte, só fica mais seco no sul do Mato Grosso. E a gente olha aqui a capital Cuiabá, tem muitas nuvens, e temperatura máxima de 33 graus para esse domingo. O estado de Goiás, o tempo fica bastante chuvoso, principalmente aqui no leste, na região de Brasília, e no norte, na divisa com o Tocantins. Só fica mais seco o estado de Goiás, só aqui no sul do estado. No restante do estado tem possibilidade de chuvas fortes. A capital Goiânia tem muitas nuvens com pancada de chuva isolada e temperatura máxima de 27 graus. Assim como Brasília, tem pancada de chuva isolada e a temperatura máxima de 26 graus. Já a região norte do Brasil, a gente observa que tem, vou baixar aqui um pouquinho, olha só, a região norte do Brasil tem bastante chuva, principalmente no Amazonas, no Acre, Rondônia, tem também no Tocantins, o Pará também, principalmente o centro-sul do Pará, chuvas isoladas, mas há essa possibilidade. No restante do Pará o tempo fica mais seco, principalmente a norte do Pará, na região de Belém o tempo fica mais seco, com nuvens, mas não há possibilidade de chuvas com grandes acumulados.
Aqui em Boa Vista tem muitas nuvens com pancada de chuva isolada e temperatura máxima de 34 graus. Assim como em Manaus, tem muitas nuvens com pancada de chuva isolada e temperatura máxima de 32 graus. Quando a gente vem aqui para Rondônia, Porto Velho, né? A gente observa que tem muita nuvem com pancada de chuva isolada. São chuvas com trovoadas, mas que podem ser fortes, e temperatura máxima de 30 graus. Rio Branco, capital do Acre, também tem pancada de chuva isolada com trovoadas e temperatura máxima de 28 graus. Em Boa Vista, como eu já falei, tem pancada de chuva isolada, né? Temperatura máxima de 34. No Amapá, tem possibilidade de chuva mais na parte leste e norte do Amapá. São chuvas isoladas, mas que podem acontecer. E a temperatura máxima na capital, Macapá, é de 31 graus. Belém também tem muitas nuvens, mas não há possibilidade de chuva. E a temperatura máxima para esse domingo é de 32 graus. Agora vamos para o Nordeste. No Nordeste do Brasil, a gente observa que tem possibilidade de chuva no Maranhão. São chuvas fracas, mas há essa possibilidade. Aqui também no oeste do Piauí, na divisa aqui com o Maranhão, tem possibilidade de chuva. Em São Luís tem muitas nuvens com chuva isolada e a temperatura máxima de 31 graus. O estado do Piauí está um pouco seco, principalmente aqui no centro-sul do estado. Pegando também aqui o centro-leste, a região sudeste do Piauí, o tempo está mais seco. Tem algumas nuvens, mas não há assim grandes perspectivas de chuva. Capital Teresina pode ter chuva isolada, né, com temperatura máxima 33 graus. E há também uma possibilidade de chuva aqui no sul do Ceará, pegando oeste da Paraíba, e nordeste de Pernambuco e oeste de Pernambuco, aqui na região de Verdejante, Araripina. Nessa região aqui há uma possibilidade de chuva. Mostra aqui no mapa que tem essa possibilidade de chuva aqui nessa região, sul do Ceará, pegando alguma parte de Pernambuco, oeste da Paraíba, e também pegando aqui a tromba do elefante, né, que é o Rio Grande do Norte, pegando alguma coisinha aqui. Possa ser que aconteça a chuva isolada hoje. Vamos ver a temperatura em Fortaleza. Temperatura em Fortaleza será de 31 graus. Não há possibilidade de chuva para hoje. Rio Grande do Norte também pode ter alguma chuvinha isolada, né? Muito fraca, mas pode acontecer. Temperatura máxima de 31 graus. Vamos ver aqui, Recife, a possibilidade de chuva isolada com temperatura máxima de 30 graus. Maceió, Alagoas, possibilidade de pancada de chuva isolada, né? E temperatura de 31 graus. Aracaju tem muitas nuvens, tem possibilidade muito fraca de chuva. Se houver uma chuva, será muito fraca. Temperatura máxima de 31 graus. Salvador tem muitas nuvens, né? Mas com pouca possibilidade de chuva. Tem bastante nuvem, mas se acontecer uma chuva, será muito fraca e muito isolada. No restante aqui do Nordeste, a gente observa que o estado da Bahia está bem seco, né? O estado do Piauí, como eu já falei, grande parte do estado do Piauí está mais seco. No restante do Nordeste, assim, de uma maneira geral, principalmente no norte do Nordeste, na região leste do Nordeste, tem nuvens, né? Pode acontecer alguma chuva isolada, mas será chuva de baixo acumulado. Não terá grandes acumulados de chuva no Nordeste hoje. Esperamos que esse tempo mude, né? Porque as chuvas estão muito abaixo da média no Nordeste. Eu fiz um levantamento ontem com algumas pessoas que eu tenho contato, principalmente no estado do Piauí, aqui no oeste de Pernambuco também eu tenho contato de algumas pessoas aqui na região de Verdejante, na região aqui próximo a Araripina, e me informei com algumas pessoas e que me informaram que as chuvas estão muito abaixo da média na região. Tá acontecendo algumas chuvas muito isoladas e está muito abaixo da média. E o estado do Piauí, eu já falo assim com mais firmeza, porque meus contatos são lá, minha família são de lá, e eu tenho informação todos os dias que a chuva está muito aquém. Tem plantações lá que já estão sofrendo com a falta de água já. Já tive informação que algumas regiões aqui, a cidade aqui próxima, Picos, os feijões que foram plantados no início do mês já estão ficando murchos, né? Estão já sofrendo com a falta d'água. Então esperamos que esse tempo melhore para que traga mais chuva, não só para o Nordeste, mas de uma forma geral para todo o Brasil, porque as coisas por lá não estão tão boas. Então é isso, amigos. Então é isso. Essa é a previsão do tempo para esse 25/1/2026.
Então inscreva-se no canal, deixa aquele joinha, comente, compartilhe, ative as notificações para você ficar por dentro de novos vídeos. Um abraço a todos e até o próximo.